Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. É um grande prazer e um privilégio estar com vocês mais uma vez para essa transmissão e podermos meditar na palavra do Senhor no dia do Senhor. Para isto, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Filipenses, capítulo 1. Veja comigo Filipenses, capítulo 1, versos de 21 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja que foi lavada e remida com teu sangue. Obrigado, Senhor, porque nós, mesmo sendo pecadores e falhos, o Senhor nos alcançou com graça, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje estamos diante da tua presença, Senhor, rogando as tuas mais ricas bênçãos, que o teu Espírito Santo nos dê compreensão da tua palavra, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e aqueça o nosso coração, Pai. Nós desejamos ardentemente ouvir a tua voz, que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, da última feita vimos os versos 19 e 20. Agora meditaremos a partir do verso 21. Já vimos a certeza e a expectativa do apóstolo, agora veremos a explicação. O verso 21 ele diz: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo ele não tem apenas expectativa, ele tem razões sobejas e convincentes, pois deseja glorificar Cristo tanto pela vida quanto pela morte. Exatamente porque ele está pronto para morrer, é que está pronto para viver, diz Bruce Barton. No versículo 21, ele explica por que tem a expectativa de glorificar Cristo na vida e na morte. Em primeiro lugar, a vida é Cristo. Para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo que existe. Então é natural que essas pessoas lutem desesperadamente pelos valores desse mundo, como o dinheiro, a popularidade, o poder, o prazer e o prestígio. O homem está em busca de sentido. Os filósofos, apressados na sua busca pela verdade, eles vasculham os densos volumes da história do pensamento humano, procurando encontrar o sentido último da existência humana. Os psicólogos mergulham no oceano dos sentimentos mais profundos da alma, desejando uma razão para a vida. Muitos tentam encontrar o sentido da vida no dinheiro, no prazer, no sucesso e no poder. Essa, porém, é uma busca inglória. É como buscar água em cisternas rotas. É como lavrar uma rocha. Deus pôs a eternidade no coração do homem e as coisas temporais e terrenas não podem satisfazê-lo. O grande paladino do cristianismo, idoso e surrado apóstolo, diz que Cristo é a razão da vida. Para Paulo, Cristo marcava o começo, a continuação, o fim, a inspiração e a recompensa da sua vida. Em segundo lugar, a morte é lucro, ele diz. A morte para o cristão não é o final da linha. A morte não é a cessação da existência. A morte não é um fracasso nem uma derrota. Para o cristão, a morte é lucro. E isso por algumas razões. Primeiro, a morte é lucro porque é o descanso das fadigas. Apocalipse 14:13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve,
Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A vida está crivada de muito sofrimento, irmãos. Aqui há choro e dor. Aqui há vales sombrios e trabalhos extenuantes. Contudo, a morte é o descanso das fadigas. Segundo, a morte é lucro, porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Hebreus 12, 23 diz: Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A morte para o cristão não é decadência, mas aperfeiçoamento para entrar na glória, na cidade santa, na Jerusalém celeste. Terceiro, a morte é lucro, porque morrer é ir para o seio de Abraão. Lucas 16, 22 diz: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando um cristão morre, o seu corpo desce ao pó, mas o seu espírito volta para Deus, diz Eclesiastes 12, 7. Morrer é ir para a casa do Pai, para o seio de Abraão, para o paraíso. Por isso Jesus disse ao ladrão arrependido na cruz: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Quarto, a morte é lucro porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. O Salmo 116, verso 15 diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque Cristo venceu a morte. Ele tirou o seu aguilhão e triunfou sobre ela. A morte não mais nos separa de Deus, meus irmãos, de acordo com Romanos 8, 38. Nada pode nos separar dele. Agora a morte dos santos é preciosa a Deus, porque por ela entramos no gozo do Senhor. Diz Mateus 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora vejam, irmãos, a atenção do apóstolo. A partir do verso 22 ao 26. Paulo está vivendo uma grande tensão. Ele está dividido entre a vida e a morte. O que escolher? O que seria melhor? J. Moutier diz que Paulo coloca na balança essa tensão e percebe que tanto a vida quanto a morte são desejáveis. Entretanto, ele tem uma preferência pela morte, embora liste razões para continuar vivendo. Em primeiro lugar, o desejo semelhante de viver e morrer. No versículo 22, Paulo expressa o seu dilema e a sua tensão. Ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher. No versículo 23, ele aponta o seu constrangimento de desejar partir. Ele diz: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Todos os cristãos vivem esse conflito e essa tensão, irmãos. Pois a nossa pátria está no céu, o nosso nome está escrito no livro da vida, a morte para nós é lucro, diz Paulo. No entanto, ainda temos um trabalho a fazer aqui. Estamos no mundo como embaixadores de Deus, como ministros da reconciliação, como cooperadores de Deus. Andar com Deus e fazer a sua obra é a razão de ainda continuarmos nesse mundo. O cristão não foge da vida nem teme a morte. Ele abraça a vida e a morte com a mesma empolgação. Na vida, Cristo está com ele. Na morte, ele está com Cristo. Na vida, ele realiza a obra de Cristo. Na morte, ele desfruta a glória de Cristo. Em segundo lugar, a preferência da morte. Paulo, após afirmar que morrer é lucro, agora afirma que ele prefere a morte em relação à vida. No versículo 23, Paulo nos fala sobre 3 aspectos importantes da morte do cristão. Primeiro, a natureza da morte. Paulo fala da morte como uma partida. Ralph Martin diz que essa palavra, partir, ela não deve ser interpretada como um anseio por imortalidade, a qual os gregos procuravam atingir mediante o derramamento do corpo físico, permitindo assim que o espírito escapasse de sua prisão.
A metáfora do verbo poderia ter sido emprestada da terminologia militar, como retirar-se do campo, ou da linguagem náutica, libertar o barco de suas amarras. O pano de fundo geral, mais imediato, não é o debate filosófico, irmãos, grego, a respeito da imortalidade da alma, que procura libertar-se do corpo na hora da morte, mas a esperança de uma união mais íntima com Cristo. Essa palavra grega, analein, é muito sugestiva. Ela tem um rico significado. Primeiro, ela significa ficar livre de um fardo. Esse era um termo usado pelos agricultores em referência ao ato de remover o jugo dos bois. Paulo havia levado o jugo de Cristo, que era suave, mas também carregou inúmeros fardos em seu ministério. Partir e estar com Cristo significa colocar de lado todos os fardos, pois o seu trabalho na terra estaria consumado. A morte é o alívio de toda a fadiga, vimos em Apocalipse 14:13. A morte é descanso, diz Hebreus 4:9. A morte é entrar na posse do reino e no gozo do Senhor, nós vimos Mateus 25:34. Segundo, ela significa levantar acampamento. A ideia central aqui, irmãos, é a de desatar as cordas da tenda, remover as estacas e prosseguir a marcha. A morte é colocar-se em marcha. Cada dia dessa marcha é uma jornada que nos aproxima mais do nosso lar. Até que enfim se levantará pela última vez o acampamento neste mundo e se transferirá para a residência permanente na glória. A tenda em que vivemos é desarmada pela morte. A morte é uma mudança de endereço. Nós deixamos uma tenda frágil e mudamos para uma casa feita não por mãos humanas, mas eterna, no céu, de 2 Coríntios 5:1. Deixamos um corpo de humilhação e nos revestimos de um corpo de glória. Deixamos este mundo onde passamos por aflição e entramos na casa do Pai, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Terceiro, ela significa desatar as amarras do barco, levantar a âncora e lançar-se ao mar. Morrer é empreender essa viagem para o porto eterno e para Deus, diz William Barclay. A morte é uma viagem rumo à eternidade, é uma jornada para a casa do Pai, para o paraíso, para o seio de Abraão, para Jerusalém celeste. Terceiro lugar, a bênção da morte. Paulo diz que morrer é partir para estar não no purgatório, nem no túmulo, ou em sucessivas reencarnações, mas estar com Cristo. Morrer é deixar o corpo e habitar imediatamente com o Senhor. Morrer não é partir para o além, mas partir para estar com Cristo no céu. A morte não é uma viagem rumo às trevas, ao desconhecido, ao tormento ou à solidão. A morte é uma partida para estar com Cristo, para se ter íntima, perfeita e eterna comunhão com Ele. Em quarto lugar, a superioridade da morte. Paulo diz que morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O advérbio triplo em grego aqui é um superlativo super enfático. Paulo está dizendo que o céu é melhor, a glorificação é melhor, estar com Cristo com um corpo de glória é melhor. Ver a Jesus glorificado e desfrutar a sua companhia é eternamente melhor. Estar na casa do Pai, onde não há mais dor, lágrima, nem luto, nem tristeza, é muito melhor. Em quinto lugar, o motivo para continuar vivendo. Paulo não tem medo da morte e até deseja a morte, porque morrer é partir para estar com Cristo. Mas por causa dos crentes é mais necessário permanecer vivendo. O motivo da sua necessidade de permanecer vivo é o progresso e deleite na fé de seus filhos espirituais. No versículo 25, Paulo diz: "E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé." Paulo tem a convicção de que ficará e permanecerá. Ele usa aqui um jogo de palavras. Ele diz ficarei, menei no grego, que significa permanecer com, enquanto permanecerei, paramenei, significa aguardar ao lado de uma pessoa, estando pronto para ajudá-la em todo momento. Paulo deseja viver não para si mesmo,
mas para os seus irmãos. Bruce Barton diz que a respeito dessa matéria devemos evitar dois erros. Primeiro, trabalhar a ponto de perder à vista a nossa gloriosa morada com Cristo. Segundo, desejar somente estar com Cristo e negligenciar a obra que Ele nos chamou para fazer. O cristão ama a vida sem ter medo da morte. Ele é cidadão de dois mundos. Ao mesmo tempo que luta para a implantação do reino de Cristo na terra, ele sabe que sua pátria está no céu. Pensar somente na terra, sem voltar-se para o céu, produziu uma geração racionalista e estéril. Pensar somente no céu, sem envolver-se com a agenda de Deus na terra, produziu um bando de místicos vazios e inconsequentes. Nós precisamos, irmãos, pensar tanto na obra de Cristo que temos na terra, quanto na morada que nos aguarda no céu. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado e bendito, obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Obrigado por nos instruir, Senhor, nessa feita, de que nosso desejo, ó Pai, enquanto estamos vivos, é fazer a Tua obra, assim como o apóstolo Paulo expressou. Enquanto o Senhor me der vida, enquanto o Senhor me der fôlego de vida, eu quero Te servir, Senhor. Coloque esse desejo no nosso coração. Eu quero servir a Tua igreja, eu quero me envolver com Tua obra, eu quero me envolver com os meus irmãos, eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos, Senhor. E eu desejo também, Pai, estar com o Senhor. Eu faço tudo isso olhando para a eternidade, pensando na glória futura, pensando naquilo que certamente será incomparavelmente melhor. Depois de feito todo o meu trabalho que o Senhor me chamou para fazer aqui na terra, nessa vida, eu penso em como serei recebido pelo Pai Celestial nos céus. Quando Ele dirá, vinde, filho bendito, vinde, meu amado, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ó Deus, coloca essa certeza no coração da Tua igreja, esse desejo de servir e essa certeza e esperança da glória. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as mais doces consolações do Espírito, seja com todo o Teu povo, Pai, espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.